Olá, olá você, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que vez ou outra aparece nas discussões que eu vejo por aí sobre cinema, que é a questão de como analisar o conteúdo de uma obra cinematográfica clássica, antiga, quando esse conteúdo é, aos olhos de hoje, politicamente inadequado. Né? Será que esse conteúdo eu devo levar ele em consideração na hora de analisar um filme clássico? Né? Isso pesa, né, no julgamento que eu vou fazer sobre essa obra? Né? Vamos falar um pouco sobre isso nesse papo de cinéfilo do Cinema em Movimento. Se você gostar do vídeo, deixa aqui o seu like gostoso, aquela curtidinha bacana, compartilha e se inscreve no canal. Vamos nessa! O ser humano é um ser social. E por ser um ser social, ele é um produto de seu tempo. Ele é um fruto, né, do contexto social no qual ele vive. E a arte, por consequência, acaba sendo também, né, uma expressão de seu tempo, né, já que ela é uma expressão da subjetividade humana, né, da visão de mundo dos artistas. Né. Então, com isso, ela acaba refletindo, né, o contexto social no qual ela é produzida. E com o cinema não é diferente. Quando a gente olha para trás, para toda a história do cinema, a gente percebe que o cinema também produziu obras que hoje são questionáveis com relação ao seu conteúdo temático. O próprio cinema hollywoodiano, né, ele já inicia de uma forma bem problemática, né? Porque o primeiro longa-metragem americano, ele é um filme extremamente racista. Eu estou falando de O Nascimento de uma Nação, de 1915, um filme dirigido pelo D.W. Griffith, um dos mais importantes cineastas da história do cinema. Né? E esse filme é um dos mais importantes da história do cinema. Né? Ele tem uma importância muito grande porque foi nesse filme que a linguagem cinematográfica, ela, digamos assim, onde ela foi elaborada pela primeira vez. Especialistas consideram que a linguagem cinematográfica surgiu nesse filme. Por outro lado, o conteúdo temático desse filme é muito problemático. Para você ter uma ideia, esse filme ele conta a história da Guerra Civil Americana, distorcendo a história, ele distorce toda a história e coloca os negros como vilões, né? E além de serem retratados como vilões da história, eles são retratados de forma totalmente pejorativa, são retratados como verdadeiros bichos, como animais, né? Eles não são retratados como seres humanos. Né? E os heróis da história, pasmem, o herói da história é o líder fundador da Ku Klux Klan. Isso mesmo, a seita racista supremacista branca dos Estados Unidos. E o filme, apesar de alguns protestos na época, foi o maior sucesso, né? Foi exibido inclusive na Casa Branca. Então sim, eu reconheço a importância desse filme para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, mas eu não consigo dizer que este filme é um bom filme, porque o seu conteúdo é repulsivo. E essa questão do racismo é apenas uma, né, que esteve presente durante décadas, né, nas obras cinematográficas. Né? Filmes clássicos como E o Vento Levou, por exemplo, né, que é um grande filme, né, mas quando a gente revê o filme hoje, a gente percebe que a forma como o filme retrata os negros, né, é bem problemática também. Né? Ele faz uma visão bem estereotipada dos negros e coloca os negros como se eles aceitassem de bom grado, né, a servidão aos brancos. Sem falar que o filme faz uma defesa do lado racista da Guerra Civil. Filmes que marcaram a minha infância, por exemplo, né, Mary Poppins, né, filme lá da Disney de 1963, né, e que é um filme que eu gostava muito quando criança, né? Até hoje eu gosto do filme, mas quando a gente analisa o conteúdo dele com a visão que a gente tem hoje, né, a gente percebe que ele é um filme extremamente conservador. Né? É um filme que faz uma defesa da família tradicional, burguesa, né? Além de ser uma crítica ao feminismo. Né? É um filme que defende que o papel da mulher é ser
uma dona de casa, né, e cuidar dos filhos, né? Que a mulher, quando se preocupa com seus direitos, né, em lutar por seus direitos, né, ela está errada, ela está negligenciando a família, né? Ou, por exemplo, um dos filmes da minha vida, né, que é O Rei Leão, né, que é um filme que eu adoro, né, amo esse filme, ele é um filme muito importante para mim, né, mas quando eu revi o filme no ano passado, né, por conta da estreia da nova versão em live action, eu percebi algo que eu não tinha notado antes, né? Que é o personagem do Scar, né? O vilão do filme, né? Se a gente analisar bem a expressão corporal do Scar, ele tem trejeitos efeminados, né? Ele tem toda uma coisa efeminada, né? Além de ser um leão negro, né? Então, veja, o vilão do filme, né? Você retrata ele como sendo um leão negro e efeminado, né? Então, é uma problemática dupla. Então não faltam exemplos na história do cinema de filmes cinematograficamente bem feitos, filmes aclamados, clássicos, que possuem um conteúdo problemático. Então, até que ponto esse conteúdo deve pesar na análise que eu faço dessa obra, né? Na análise que eu faço desse filme, né? Para eu dizer se este filme é um bom filme ou não, será que eu devo levar em consideração o conteúdo dessa obra? Eu penso que sim, certo? Porque se a gente não leva em consideração o conteúdo temático de uma obra cinematográfica, né, a gente vai ficar somente com a questão, com a parte técnica da coisa, né? Com a análise técnica. Uma obra cinematográfica é uma obra de arte, né? E a arte não é feita apenas de técnica, né? A técnica é apenas metade do processo, né? O conteúdo também tem que ser levado em conta, porque é esse conteúdo, né, que vai dialogar com o espectador. Quando a gente fala de que um filme é um produto do seu tempo, né, mais do que isso, ele não é simplesmente um produto do contexto social no qual ele foi produzido. Ele também é fruto da visão de mundo da classe que o produziu. Eu explico. A arte, gente, ela infelizmente ela não é acessível para todas as pessoas, né? Ao longo da história a gente sabe que quem deteve, né, o poder de ter acesso à arte, né, e à arte de qualidade, né, foi a classe dominante. A prova disso é que a arte popular, a arte produzida pela classe trabalhadora, né, não chegava ao mainstream, né, não era divulgada, difundida. E não apenas com relação à classe trabalhadora, mas com relação a pessoas negras, mulheres. Para quem não sabe, no início do cinema, nos primeiros anos do cinema, né, a gente teve diversas cineastas mulheres que produziram milhares de filmes. Porém, essas cineastas hoje foram esquecidas, né, e os seus filmes foram destruídos, né, se perderam com o tempo. Da mesma forma, lá nos anos 20, né, a gente teve diversos cineastas negros que produziram vários filmes, né, mas esses filmes, muitos deles se perderam com o tempo, né, eles não foram valorizados, né. Então, ao longo da história do cinema e da história da arte, né, o que predominou foi aquilo que representava a visão da classe dominante. Eram as obras produzidas por homens brancos e heterossexuais. Porém, o fato de eu ter que fazer toda essa contextualização, né, histórica com relação a uma obra clássica na hora de analisá-la, não significa dizer que eu vou ter que concordar com o conteúdo dela, com o conteúdo temático dela. A sociedade muda, o ser humano muda, né, e a gente precisa enxergar, né, essas questões problemáticas, né, nessas obras. Isso não significa que a gente vai renegar essas obras, porque uma obra de arte, por ela ser reflexo de um tempo histórico, né, ela faz parte das memórias da humanidade, né? Se uma obra de arte clássica ela é problemática aos olhos de hoje, se ela é racista, se ela é misógina, enfim, se ela tem questões problemáticas, né, é importante que ela seja vista, que ela seja lembrada, né, porque ela nos lembra de como a sociedade era naquela época, né, e serve também para a gente ter uma referência de como não repetir isso.
E é isso, gente. Esse foi mais um vídeo do Cinema em Movimento. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, certo? Não sei se deu para vocês entenderem bem o meu raciocínio, tá? Coloca aí nos comentários o que é que vocês pensam de tudo isso, tá bom? Vamos bater um papo bacana. Grande abraço e até a próxima com mais Cinema em Movimento.